Boa noite, amigos do Mega Esportes. Estamos começando a edição de 22 de fevereiro de 2021. Agora, 8 horas e 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite a você que nos escuta em AM 1550, FM 104,1, ou que nos assiste pelo Facebook em Agradável Sintonia ou na Ultra Esportes Multimídia. Programa rodada do Brasileirão, rodada onde teve o principal jogo no Maracanã entre Flamengo e Inter. O Flamengo acabou vencendo por 2-1. O Grêmio venceu na Arena o Atlético Paranaense por 1-0. Estão ocorrendo jogos, ainda ocorre um jogo nesse momento, que é Botafogo e São Paulo. Já vamos passar todos os jogos, a rodada toda a limpo. Na Fórmula 1, lançamentos de carros, né? AlphaTauri lançou seu carro, também a Romeo, os duas Alfas, né? Lançando aí seus carros, um mais bonito do que o outro. Isso vai ser assunto lá na parte final do programa, com a participação do Matheus Milânio no quadro Pisa Fundo. Nós já estamos com o nosso amigo e colega de programa Felipe Correia na tela, né? Tá aí o Felipe, com a sua tradicional bandeira do Grêmio atrás dele, né? E, como anunciado já, né, durante a semana, o nosso convidado, Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, comentarista da Rádio Gaúcha, da RBS TV, também colunista do Diário Gaúcho, né? É o nosso entrevistado de hoje, que eu já puxei aqui para a tela. Felipe, primeiro de tudo, boa noite para ti. A gente já dá o boa noite também para o Guerrinha, a gente já passa para ele também. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os amigos do Mega Esportes, da Rede Cidade. Boa noite, Guerrinha. Um prazer estar aqui na tua companhia, um fã do teu trabalho. Boa noite, meus amigos. O prazer é meu. Eu estava devendo já faz algum tempo esse papo com vocês aí, né? E hoje vamos falar daquilo que a gente gosta, que a gente convive muito, que é a tal de bola, jogo de futebol, né? Vai ser legal, tenho certeza. Guerrinha, primeiro eu quero te agradecer já de antemão a participação. Agradeço. E eu estava até comentando com o Felipe aqui fora do ar o quão rápido foi a tua resposta e topando aqui participar, né? O nosso programa ele é de Facebook e rádio, né? A gente vai pela Rádio Cidade AM 1550 de Pelotas, para toda a região sul, em FM 104.1. Sirene do bombeiro aí? Tá passando aqui na frente. Eu acho que não sei se é pro sentido Beira-Rio ou pro sentido do centro, mas é perto disso. Né? Passou alto, né, Guerrinha? A primeira coisa que eu quero falar contigo é o seguinte, eu vou pedir que tu faça um apelo, tá? Deixa eu te explicar aqui. Sim. No nosso programa, a gente optou, até porque quando a gente começou o programa, já era todo mundo aí na casa dos 40, o Felipe é mais novo, mas o Felipe entrou depois, tá? Então a gente optou por não todo mundo assumir seu time, tá? Não tem isento aqui no programa. Sim. E o nosso Colorado não está aqui hoje. E eu vou te dizer por que ele não está aqui. Hoje de manhã ele me manda um WhatsApp dizendo que tinha descurtido... Não, ele descurtiu todos os grupos do Facebook que ele participava de futebol, disse que não acompanha mais futebol, disse que não ia mais participar com a gente por causa que o Inter foi roubado antes. Guerrinha, pede para ele voltar para nós, Guerrinha. Eu acho que sim, isso acontece, tem que esquecer isso aí. O problema é o seguinte, hoje, com o VAR, tu é prejudicado e tu é beneficiado. Entendeu? Isso acontece para os dois lados. Não foi legal? Não foi legal. Agora, acontece. Foi um erro que eu acho que interferiu no resultado da partida, mas não pode interferir na decisão de uma pessoa e dizer assim, eu parei. Não, nada disso, a vida que segue. O que é do homem, o bicho não come. Se for para ser, na quinta-feira será. É isso. Agora, vamos botar os pingos no i. O Internacional foi longe demais, sabe? E eu sou colorado, todo mundo sabe disso, mas eu sou profissional. Antes de tudo, eu sou profissional. Não abro mão disso. O Internacional
é muito menos time do que o Flamengo. Aliás, não é só o Internacional que é menos time que o Flamengo. O Flamengo é melhor do que qualquer time brasileiro. Então, o que acontece o quê? A surpresa é o Inter chegar na última rodada em condições de desbancar o Flamengo. Pode acontecer. A cobra não está morta. Não está morta. Eu sei que é complicado também para o Internacional ganhar do Corinthians. Não vai pensar que basta entrar em campo, sortear os lados e o Inter vai ganhar. Não é assim. Não é assim. O Inter vai ter que fazer força. Como o Flamengo terá que fazer força. O São Paulo não vai abrir as portas do Morumbi para que o Flamengo vá lá fazer festa. Tem a história do Rogério Ceni. Pô, vem cá, o Rogério Ceni não ganhou nada com a gente, vai fazer festa aqui em casa. Então, são 2 jogos que a gente não sabe o que vai acontecer. Não está morta a cobra. O André Espinosa dando boa noite aqui, não acredito nessa do Raul. Mas André, ajuda nós, fala com ele tu também. Ameaçou. Não, sabe, antes de passar para o Felipe fazer a pergunta dele, Berrinha, a primeira pergunta dele, a gente tem um colega, tá, que participa com a gente da parte da Fórmula 1 e também de futebol, que ele é lá de Minas Gerais, tá, e ele torce para o Galo. E ele falou assim, pô, mas se todo mundo que torce para o Galo ia largar o futebol por isso, a gente não tinha mais torcedor. Ele falou ia terminar o galinheiro. Né? Ia terminar o galinheiro. Acontece, eu sei que o torcedor fica chateado, né? Porque o torcedor ele estava muito mais animado, ele não deixou de estar animado. Eu tenho falado com alguns colorados que, pós-jogo, continuam confiantes. E não pode ser diferente, tem que ser confiante. Isso é como um paciente entrar para o hospital, entendeu? Não, mas, pô, vem cá, parei um pouquinho. Eu não vou ir na funerária antes de saber o que vai acontecer com o cara lá no hospital e se o cara se salvar. É a mesma coisa. Esperem. Já teve mais na mão do Inter? Já teve mais na mão do Inter. Agora, não está morta a cobra, volto a dizer. O São Paulo vai enfrentar o Flamengo. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês que eu tenho notado e tenho falado isso muito nos meus espaços. O Flamengo termina os jogos com a língua de fora. Ontem foi um exemplo disso. O Inter tinha 10 ou 9, porque o Edenilson estava encostado do lado do campo. E o Flamengo estava pedindo o fim do jogo com 11. Sabe por quê? Porque está cansado. É um time que está no limite físico. Então, eu não sei, eu te confesso que eu não sei o que vai acontecer no Morumbi. Assim como não sei o que vai acontecer no Beira-Rio. Luciano, Guerrinha tem, assim, ó, a gente tem o conhecimento da Lei Guerrinha. A Lei Guerrinha que sempre tem aquele jogador que está se destacando e ele acaba sendo escanteado, entre aspas. Cara, eu vejo no Internacional hoje, o Peglo, para mim, foi um dos principais pilares para o Internacional ter essa arrancada de chegar nas últimas rodadas ainda brigando pelo título. E de umas rodadas para frente, eu vi o Internacional com o Peglo mais no banco do que jogando, entrando nas finais da partida. Eu não sei se tu tem a mesma leitura minha ou não. Eu vejo que o Internacional depende mais do Peglo, sabe, em campo do que fora. Eu te confesso que eu acho que o Peglo ainda precisa amadurecer. Ele é um velocista, é um driblador, e é um menino que foi muito bem na base. Mas esse time do Internacional, que nós estamos vendo jogar, desde a saída do D'Alessandro, é um time que tem um meio-campo carregador de bola. E um meio-campo carregador de bola, ele custa para abastecer os velocistas. E aí o velocista fica prejudicado. Por que está jogando o Caio Vidal? Porque ele recompõe, na opinião do Abel, melhor do que todos os outros que foram testados ali. Ele é um goleador? Não, não é. Ele até também precisa dar uma melhorada em algumas coisas que dizem respeito à sua atividade como jogador de futebol.
a conclusão, como sair para o lado do campo. É um menino, eu não vou exigir isso mais do menino agora. Mas eu penso que para esse jogo contra o Corinthians, especialmente, o Abel não tem escolha. O Inter só pode ser campeão, em primeiro lugar, se ganhar. Se empatar, perdeu o título. Bom, então tu precisa ser, um jogo que tu tem que ganhar, ofensivo. Se o jogo pede ofensividade, tem um jogador que precisa estar em campo. Galhardo. Ele é o goleador do Internacional. Aonde é que ele vai jogar? Não sei. Não sei. Me pagando 350, 400 por mês, eu vou lá e dou um jeito. Eu boto ele para jogar. Mas ele tem que jogar. Né? Tem que tirar o Praxedes, tem que tirar o Caio Vidal. Não sei. Ele tem que jogar. Ele e o Yuri Alberto. Tu vê só, nós estamos discutindo o Galhardo hoje, se ele tem que jogar ou não. E o Galhardo é o goleador do Internacional. Olha como o futebol é louco, né? Futebol. Aliás, vou te dizer, não sei se vocês têm a mesma opinião que eu tenho. O futebol mudou tanto que hoje o goleiro tem que jogar com o pé, o zagueiro tem que atacar e o atacante tem que ajudar a defender. Enlouqueceram todos. Ficou tudo maluco agora. Ô, Guerrinha, eu sou gremista também, e eu tinha uma discussão os outros dias com o meu pai e com o meu irmão, que eu dizia que o Ferreirinha tem que jogar no Grêmio. Para mim, para mim, o Ferreirinha... Depois tu podia dizer para nós como é que nasceu a Lei Guerrinha, contar essa história para nós. Mas assim, ó, eu acho que o Ferreirinha é vítima, viu? Para mim, o Ferreirinha está num momento que não que ele seja assim fracasso, entendeu? Mas frente ao que os outros estão jogando ali, ele joga melhor, é óbvio. Aí vem alguém e me diz assim, agora não lembro se foi meu pai, meu irmão, mas não recompõe. Eu digo, mas então manda o volante cobrir a subida dele, Guerrinha, não pode fazer isso? Por que tem que jogar um pior que ele? Então bota o volante a cobrir o ataque. Bom, vamos por parte. Eu acho que, pelo que o PP está devendo, o Ferreirinha tem que ter chance. O PP está com a cabeça na Europa. Eu, no lugar dele, não estaria diferente. Vai amansar a vida da quinta geração. Pô, tem que pensar nisso, né? Tá certo ele, não está errado, não. Deu as alegrias que o Grêmio precisava. Agora ele precisa cuidar dele, precisa cuidar da família dele, dar estabilidade para todos. Então, eu acho que o jogador mais talhado para ocupar o lugar do PP é o Ferreirinha, não é o Everton. Não é o Everton. O Everton é um jogador que até joga por ali, mas ele não tem a velocidade do lado do campo que te facilita. Tu tem que quebrar linhas, tu tem que ter a velocidade ali. E o Ferreirinha tem. Bom, a Lei Guerrinha apareceu, eu não me lembro, assim, exatamente quando foi, mas foi um dia que estava dando tudo certo e o treinador disse, eu vou mudar. Como vai mudar? Vou mudar. Bom, então vamos criar a Lei Guerrinha, né? Se está dando certo, muda. Né? Porque o futebol não tem mistério, ele não vai mudar hoje, amanhã, depois, não vai mudar nunca. A coisa mais difícil que tem para um treinador, e eu nunca fui treinador, eu joguei muito futebol, joguei bem futebol. Eu parei com futebol depois que eu descobri o Jockey Club. Vai me dizer, mas o que tem? No Jockey eu ganhava dinheiro sentado, eu não precisava correr. Entendeu? Né? Bom, então, não vai mudar nunca. O futebol, o treinador, a primeira coisa que ele tem que fazer é encontrar o seu time titular. Quem são os meus 11? Esses. Bom, a partir daí ele passa a dar entrosamento para esse time. Aconteceu, tá? Primeira etapa está cumprida. Agora vamos para a segunda etapa. Eu tenho que ter as peças já escolhidas para caso o titular não dar resposta. Se o fulano não está rendendo bem, eu sei quem eu vou botar, eu não vou inventar. Eu digo sempre, hoje o futebol está tão igual, tão parecido, que quando tu bota o teu melhor time, é duro ganhar. É difícil ganhar. Quando tu não bota o teu melhor time, é impossível tu ganhar. E os treinadores insistem nisso. Mas porque o treinador quer ser, sabe o quê, na maioria das vezes? O treinador quer ser o protagonista, e ele não é o protagonista. Os protagonistas são os jogadores. Ele precisa tratar esses casos de uma forma assim, eu vou simplificar, eu vou botar os melhores para jogar.
O Muricy usa muito uma frase que eu disse para ele um dia. Ele veio treinar o Internacional em Porto Alegre e eu disse para ele, Muricy, eu conheci ele muito pouco, mas eu sempre fui atrevido, fui metido. E eu disse para ele, Muricy, na dúvida, bota os melhores. Ele usa isso. Ele diz, o Guerrinha me disse isso e eu levo muito a sério. Claro, com os melhores não é certo que tu vai ganhar, mas fica menos difícil de ganhar. Agora, se tu não bota os melhores, meu amigo, tu vai sofrer. Tu vai sofrer. Felipe? Teu microfone está fechado, Felipe. Eu não estou ouvindo o Felipe também. Agora sim. Guerrinha, tu falou no início do programa que tu sempre foi colorado, tu é colorado, todo mundo sabe disso. Tu teve algum problema no início da tua carreira, quando a partir do momento que tu dissesse, que tu declarasse eu sou colorado, tu teve algum problema quanto a fazer comentários e sofrer algum preconceito de algum outro clube, torcedor de outro clube, dizer, ele está falando isso porque é colorado? Sempre tem, né? Uma minoria. Né? Mas eu hoje, e eu estou com 37 anos só de RBS, eu tenho mais 8 anos de Caldas Júnior, eu já estou aposentado, 45 anos de atividade. Eu vou te dizer uma coisa, Felipe, de peito aberto. Assim que parar, eu vou parar realizado. Porque eu sou respeitado pelo torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio me escuta, me ouve. O torcedor do Inter também. Sabe por quê? Porque eu vejo futebol com os olhos. Eu não vejo futebol com o coração. Porque se eu ver o futebol com o coração, eu vou achar que o meu time, quando toma 5, está tudo bem. Não está. Eu tenho que achar que quando o meu time ganha de 2-0 e foram 2 bolas paradas, olha, surgiu um alerta aí. Não vai ganhar sempre desse jeito aí. Então tem que arrumar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sempre fui muito ácido, muito crítico. E eu acho que isso me ajudou muito, sabe? O torcedor do Grêmio entendeu muito isso. Muito, muito, muito. Porque quando eu falo sobre o Grêmio, eu falo porque eu vejo o defeito do Grêmio. Eu trabalhei, vocês devem saber, eu trabalhei muito tempo na Gaúcha. Aliás, a minha iniciação como radialista, eu nunca tive pretensão de ser radialista. Eu entrei no rádio, quem me botou no rádio foi o Paulo Roberto Falcão. O Falcão tinha um programa de entrevistas na Rádio Gaúcha e um dia ele disse para mim, desce ali, fala com o Ranzolin na Gaúcha, que eu vou lançar um programa sábado de entrevistas e tu vai trabalhar comigo. Eu disse para ele, Falcão, o programa não vai sair. Eu não vou fazer. Não, tu vai fazer? Eu digo, não vou, Falcão, não vou. Meu negócio é jornal, não é rádio. Eu gosto de jornal. Não, tu vai fazer sim. Falcão, me diz uma coisa. O que eu vou fazer no teu programa? Tu vai fazer a sacanagem. Deixa que eu faça o lado sério e tu faz a sacanagem. Bom, tudo bem. Eu fiquei com o Falcão, acho que uns 4 anos fazendo. O Falcão me abriu muitas portas, inclusive. E então o que eu quero dizer com isso é que eu tive a felicidade de assistir esses caras jogarem. Zico, Falcão, Maradona, Pelé. Aí eles querem me empurrar o ponta-direita do Sampaio Corrêa. Esse cumpre função. Bom, se ele cumpre função, tem que arrumar um emprego para ele. Eu preciso é que ele drible o seu marcador, entre na área, faça o gol, dê a vitória para o seu time. E aí o Falcão um dia disse assim para mim, Guerrinha, tu é muito crítico. Tu acha, Falcão? É crítico demais, cara. Eu digo, eu vou te dizer por que eu sou tão crítico, Falcão. E ele parado, me olhando. Porque eu te vi jogar. E aí, daqui a pouco, eles querem botar um cara que não sabe o que faz com uma bola. E eu já vi, os meus olhos, eu vi. Quem não viu, bom, aí pode até, de repente, entender isso. Mas eu vi. Eu vi a seleção de 70. E chamaram o Zagallo, Zagallo, decora aí o time que vai jogar, porque eles vão te perguntar ali na rua.
Porque tinha que botar os caras tudo para jogar. Não interessa que o Rivelino não era ponta esquerda, ele vai ser ponta esquerda para jogar. Não interessa que o Piazza não é zagueiro, ele vai ser zagueiro, ele é melhor que os outros, ele vai ter que jogar. Se tu botar os melhores, fica muito melhor, fica muito mais fácil. Por isso que eu criei a Lei Guerrinha, porque eles insistem em não botar os melhores. Guerrinha, só uma passagem assim, o Grêmio contratou o Bocejur, tá? Aí é um amigo do meu pai, né, mais velho, ele já morava aqui em Porto Alegre e nós não, né? Eu estou morando aqui faz menos de um ano. E ele contou para nós isso, que ele ficou curioso com a contratação do Grêmio, na época que dava para ver treino, né? Foi lá no suplementar do Olímpico ver o primeiro treino do Bocejur. Aí o treinador do Grêmio era o Mano, eu acho, né? Aí, esse coletivo lá, titular contra reserva, o Bocejur no time reserva, deram uma bola para ele, ele driblou o cara que veio marcar ele, foi na linha de fundo e cruzou. Na segunda vez, deram a bola para ele, ele driblou o cara de novo, foi na linha de fundo e cruzou. Comentário do cara que estava ao lado desse meu amigo, disse assim, não faz isso que ele te bota no banco. É verdade. É a Lei Guerrinha. Ô, Guerrinha, aproveitando a pergunta do Felipe, que ele perguntou sobre tu assumir teu time e tal, fazer um pouco mais macro, hoje em dia tem muita gente na crônica que assumiu o time. Antigamente tinha 2, 3 que a gente sabia, né? E agora meio que inverteu o processo. Eu sou daqueles que eu queria que todo mundo assumisse. Mas agora eu estou sentindo uma coisa que eu quero a tua opinião sobre isso. Se daqui a pouco isso não vai inverter, se o público não vai começar a sentir falta dos que não assumiam o time, entendeu? Exatamente por essa questão aí de daqui a pouco, porque tem um pessoal que assume time, Guerrinha, mais ou menos na tua linha. Eu posso citar uns colegas teus aí, como, por exemplo, sei lá, o Cristiano Silva, enfim, que é colorado, e outros caras de outros rádios que são gremistas colorados. Mas também tem o pessoal que assume o time mais para fazer galhofa do que para fazer comentário. E o pior, eu vi, aí eu não vou falar porque seria antiético, tá? Mas, por exemplo, tinha cara que antes de assumir o time fazia comentário sério. Assumiu o time e passou a fazer galhofa. Tu não acha que daqui a pouco vai inverter o processo? O pessoal vai querer que volte os exemplos? Pode ocorrer isso, mas tem uma coisa que a gente precisa entender também. O torcedor sabe o time de todo mundo. E eu não conheço ninguém na crônica, ninguém que torce para o juiz. Nenhum torce para o juiz. Nem esses analistas de arbitragens todos que tem aí. Não torcem. Todos têm time. E eu não vejo mal nenhum. Desde que o cara seja fiel no que faz. Ah, não, mas eu vou... Olha, no meu time está tudo certo, no adversário está tudo errado. Tu vai perder credibilidade. E perdendo a credibilidade, tu pode procurar outra profissão. Se tu for correto, se tu for justo, tu vai ser reconhecido. Eu vivo isso. Eu vou na arena, tiro foto com torcedores do Grêmio, abraçado. Tenho milhares de amigos gremistas que me dizem, pô, Guerrinha, tu retrata o que é. Mas hoje não dá para mentir mais, a televisão não deixa. Ainda tem o VAR para atrapalhar, se tu mentir, o VAR aparece. Quer dizer, então não dá mais. Hoje tu tem que ser o seguinte, ó, aconteceu. Ah, mas é ruim para mim. Azar, é ruim para mim. Mas aconteceu. E isso te dá credibilidade. E nada é mais importante, claro que o dinheiro é importante, mas nada é mais importante profissionalmente para qualquer um de nós da crônica do que credibilidade. O cara diz assim, eu te ouço, eu te leio e eu te vejo. Isso não tem preço. Guerrinha, a gente tem aqui uma parte do nosso programa que ele é muito vinculado aos times do interior. O que tu vê hoje no interior do Rio Grande do Sul? Hoje a gente tem a Juventude voltando para a Série A brasileiro, o Brasil na Série B, e temos ali na Série C o Ipiranga. Assim, como é que tu vê o momento atual dos nossos times do interior? Eu não quero que o pessoal de Caxias fique bravo comigo. Mas, como eu disse, eu sou muito sincero, entendeu? Sou muito sincero para tudo. Eu queria que o futebol de Pelotas tivesse o dinheiro que Caxias tem. Porque em Pelotas os caras amam futebol.
Eu vou contar rapidamente uma passagem que eu tive. Eu fui fazer um jogo uma vez, o Luxemburgo era treinador do Grêmio. Grêmio e Pelotas. Eu estava nesse jogo. Tá, bom. Aí aquele do Doc? Ah, não, aquele era o Lazzaroni, não, era o Luxemburgo. Bom, Luxemburgo aí terminou o jogo, nós estamos voltando para Porto Alegre, paramos no meio da estrada para jantar, e parou um ônibus sentido Porto Alegre, Pelotas, escrito Honda Chavante. Ué, onde é que andavam esses loucos? Domingo de noite, o Brasil não estava jogando, vai jogar onde? Aí desceu um rapaz, que eu acho que era o líder, grandalhão, todo tatuado. Ô, Guerrinha, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Me dá uma notícia boa. Eu não sabia o que ele queria saber. Diz para mim que o Pelotas perdeu. E o Pelotas tinha empatado com o Grêmio. Olha a paixão do cara. Ele não está preocupado com o Grêmio, com o Internacional, não. Ele está preocupado com o Pelotas. Então, o torcedor do Chavante, ele é Chavante. O torcedor do Pelotas, ele é Lobão. Isso é muito importante. Uma pena que Pelotas tem muita dificuldade financeira para fazer futebol. Tu vê, o Brasil estava lutando para se manter na Série B, para conseguir ganhando dinheiro para terminar o seu estádio. Né? A realidade é muito diferente de Caxias. Então, Caxias é muito legal que veio para a Série A, o Juventude. Tomara que permaneça por muito, 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 muito tempo. Agora vai precisar fazer time de Série A, hein? E o Brasil, com a Série B que nós vamos ter, tendo Goiás, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, olha, fica o alerta. O Brasil tem que fazer um time muito forte. Porque daqui a pouco vai correr o risco de cair, não é legal cair. Todo mundo sabe que eu sou ardoroso fã do Chavante. Ardoroso. Eu tenho camisa do Chavante, tenho abrigo do Chavante. Não que eu não gosto do Pelotas, adoro o Pelotas também, eu gosto muito de Pelotas. E olha que eu não sou um comedor de doce, mas gosto muito de Pelotas. E eu torço muito para o Brasil pegar o elevador também. Eu já ia te perguntar isso na sequência, né? E aí tu tocou. Olha, tu é bem mais experiente do que nós, né? Provavelmente deve ser a melhor Série B de todos os tempos que vem por aí. Parece que eu não tenho 5 certeza, campeões mas brasileiros. 5 campeões brasileiros. 5 campeões brasileiros. E o cara cai lá, sabe por quê? Porque é incompetente. O Curitiba, por exemplo, eu não sei quantos rebaixamentos o Curitiba tem na vida. O Curitiba fez um time de Série B para jogar a Série A. Caiu. O Botafogo é uma tristeza. É o meu time no Rio. É uma tristeza. Tristeza, tristeza. O Botafogo, olha, chega a dar vontade de chorar. O Vasco não paga ninguém, né? Como é que vai fazer futebol? Desses times grandes todos que estão nessa situação, me parece que, assim, pelo menos olhando aqui a distância, a do Botafogo parece que é pior, né? Porque parece que não tem nem força para reagir. E será que ele corre o risco de virar um América, um Bangu, um time que já foi um dia? Eu acho que o Botafogo tem uma camisa muito pesada, uma história muito linda, né? E daqui a pouco pode aparecer alguém e ele virar um clube empresa. Eu estou vendo essa saída. Pô, nós estamos vendo o Cruzeiro aí. O Cruzeiro é fortíssimo, cara. Fortíssimo. E o Cruzeiro não subiu. Por quê? Porque deve uma vela para cada santo. E aí? Futebol se faz com dinheiro. Eu me lembro quando... Eu acho que foi quando o Cruzeiro foi bicampeão, agora há pouco, brasileiro. Não da Copa do Brasil, brasileiro, um pouco mais atrás. Que uma das reportagens mostrou que a administração do clube Cruzeiro é um prédio de 10 andares, né? E aí um time desse, de repente, está lá embaixo. E olha, e tem que abrir o olho com o Atlético Mineiro também. Está jorrando dinheiro, hein? Daqui a pouco alguém vai chegar com os boletos. Olha, nós viemos receber. E aí? Bom abrir o olho. Daqui a pouco, Guerrinha, deve estar entrando aqui na nossa live, nosso colega lá de Belo Horizonte, Matheus Milano, que é torcedor do Atlético Mineiro. Vamos falar isso com ele. Não, tem que abrir o olho.
Guerrinha, tu falou que és um adorado pelo Brasil. Cara, eu vi nessa temporada do campeonato da Série B, acho que a gente pode dizer que houve um Brasil com o Emerson Maria e um Brasil totalmente diferente com o Cláudio Tencati. O Cláudio, para mim, assim, ó, eu tenho uma admiração pelo Cláudio desde a época do Londrina. Eu acompanhei o Brasil. Eu sou de Santa Vitória, fico a 300 quilômetros de Pelotas. E eu fui jogador da base tanto do Brasil quanto do Pelotas. Não, acabou por motivos eu não seguindo a carreira, mas fui um cara que joguei ali e gosto dos dois. Tenho um carinho especial pelo Pelotas, mas gosto dos dois. Oi? Não, Felipe, só para nós situar bem o Guerrinha na pergunta. Por acaso o motivo que tu não seguiu a carreira era redondo ou não? Um pouquinho. Aquilo atrapalha muito. Pois é. Mas tem uma coisa, mas eu não querendo te interromper, eu já vou te interromper dizendo o seguinte: eu tenho ouvido muito, que mudou muito as nomenclaturas agora, né? Mudou muito a conversa. Tem muito comentarista de Google, né? Eu nunca. Aí o cara diz assim: tem que jogar sem a bola. Sim, mas não existe futebol sem bola. Tu já viu um tenista jogar sem raquete? Não. Tenista não pode jogar sem a raquete. Ele tem que jogar com a raquete. Tem futebol a história famosa, aquela do... Foi o Cláudio Cabral, né, quando era diretor do Inter, que falou que a diferença entre ele e o Pelé era só a bola, né? Claro. O pensamento é a bola. No meu caso, foi duas bolas. A bola de futebol e eu, tá ligado? Não, mas isso acontece. Mas vai concluir, Felipe. Mas aí tu queria saber o quê do Brasil? Eu sou um admirador do trabalho do Cláudio. Eu vejo nele um futuro técnico do time da Série A. Não sei se tu concorda comigo. E esse trabalho que ele fez no Brasil, eu acho que credencia ele a ser ao Brasil tá melhor taticamente a partir do ano que vem. Eu entrevistei os dois no meu programa de sábado, Paredão do Guerrinha. Primeiro o Anderson e depois o Tencati. Fiquei bem impressionado com os dois. O Tencati tem uma desvantagem em relação ao Anderson Maria. Ele pegou o Brasil sem poder trazer reforços. Ele precisou trabalhar com o que tinha na despensa. Olha, não tem arroz. Bom, então vamos inventar uma comida sem arroz. Tá? E esse é um grande mérito dele. Eu também acho que ele tem muito futuro, não só pelo que fez no Brasil, não, mas especialmente pelo que fez no Londrina. E me parece um cara assim de uma fala, porque hoje o treinador ele precisa estar inteirado de tudo, de questões táticas, essas coisas todas. Mas nada é mais importante para um treinador do que ter o grupo na mão. O treinador que não tem o grupo na mão, ele pode ser o maior especialista em tudo, em técnica, em tática, em estudo. Sabe o que vai acontecer? Eles vão fritar. Hoje, o jogador, ele precisa acreditar na mensagem do treinador. Ele fazendo isso, ele vai correr o campo inteiro, ele vai se doar, ele vai dar a última gota de sangue que ele tem. E os resultados vão aparecer. Agora, se ele não levar fé no treinador, ele vai chegar atrasado numa dividida. Ele vai botar na cabeça de outro companheiro do vestiário que, puxa vida, esse homem não é isso tudo. E é só questão de tempo para o homem passar no RH e acertar as contas. Bom, Guerrinho, antes de fazer a próxima pergunta, o nosso espectador aqui, o André Espinosa, avisando que o lateral do São Paulo, o Reinaldo, foi expulso. E o André dizendo que, na opinião dele, favorece o Flamengo, essa expulsão aí do Reinaldo. Ele é bom jogador, ele é um dos pilares do São Paulo. Mas pode ser aquele jogador também, com a saída dele, que o São Paulo jogue mais fechadinho. Também pode ser isso. Tá? Depende. O São Paulo, eu nem sei como está jogando agora, né? Não sei se está ganhando, se está perdendo. Não, perdendo não está, o Botafogo, né? O Botafogo. O Botafogo é meio impossível, né? É perder. Guerrinha, a gente vive uma época aí que tem muita gente se estressando com tudo e com todos, né? Mas aí eu quero justamente falar o contrário disso. Eu quero que tu fale para nós um pouco de um cara que
que eu sei que foi um grande amigo teu, porque eu te acompanho pelo rádio e tal, e tudo que tu já falou dele pelo rádio, e que foi ídolo dos dois, né, do Grêmio e do Inter, né? O Mário Sérgio, Guerrinha, fala um pouco do Mário Sérgio para nós. O Mário Sérgio não era um amigo que eu tinha. O Mário Sérgio era um irmão que eu tinha. Eu conheci o Mário Sérgio no Jockey Club. Eu era repórter de turf, narrador do Jockey também. E um dia eu vi ele no Jockey. Não sabia que ele gostava. E aí, aos poucos, a gente foi se aproximando um do outro, a gente foi trocando informação de corrida. Eu notei que ele gostava, como eu, muito de jogo, gostava muito de cavalo. E a gente foi estreitando as amizades, né? A gente foi tão amigo que, certa época, o Mário passou 15 dias na minha casa. Estava numa crise violenta, não estava legal, e eu peguei ele e trouxe ele para minha casa. E ficou 15 dias trancafiado, saía só para treinar, policiado, eu em cima dele, entendeu? E foi um irmão que eu tive. Dentro do campo, não vamos levar porque era meu amigo, eu tenho muitos amigos que não jogavam nada. O Mário Sérgio dentro do campo era um gênio. Gênio. Gênio, jogava demais. O Mário Sérgio, eu acho que foi embora para outro espaço com um negócio que ele não gostaria de ter vivido. Não ter sido mais convocado para a seleção brasileira. O Mário merecia a seleção. O Mário foi fundamental no Inter. Ele estava naquele time que nunca perdeu, foi campeão invicto, e ninguém mais vai ser campeão invicto, vamos deixar claro. E em Tóquio com o Grêmio, com todo respeito aos gols do Renato, que é o grande ídolo do torcedor do Grêmio, quem comeu a bola em Tóquio foi o Mário Sérgio. Sim, o Mário desmontou o time alemão. Tem uma passagem do Mário, ele quando voltou para casa em São Paulo, ele já tinha abandonado a bola, e um dos filhos dele, que é empresário de futebol, naquela época ainda não era, e disse assim: pai, ele estava saindo para ir ao supermercado, pai, todo mundo lá na faculdade me enche o saco, diz que o senhor jogava demais. E o Mário disse assim: eu tinha muito amigo na imprensa, os caras me protegiam, não era isso tudo. Pai, todos os dias os caras me diziam que o teu pai era um fenômeno. Aí o Mário foi numa das prateleiras da casa dele e pegou aleatoriamente um DVD. E deu para ele, enquanto foi no supermercado: olha, dá uma olhada aí, tira tuas conclusões aí. Mas não sabia que DVD era, não se lembrava. Aí o Mário foi ao super e voltou. Quando voltou, o moleque estava com um isordil embaixo da língua. Mas o que é isso aí, pai? Que jogo tu viu? Grêmio e Hamburgo. O senhor jogava tudo isso? Zumar, aquele dia eu estava muito inspirado. Jogava. Não, como, né? Eu nasci em 78, né, Guerrinha? Então, a minha lembrança de futebol começa mesmo, eu lembro da Copa de 86 para cá. Minha lembrança mais antes disso, eu lembro assim de flashes e mais da festa. Mas, claro, depois, com o advento do DVD, eu fui ver os jogos históricos do meu time. E até alguns de outros times, quando eu era mais ainda fissurado em futebol. Hoje sou ainda, mas não tanto como... Acho que na adolescência a gente sempre é mais, né? E esse jogo do Hamburgo, realmente, o que ele jogou, tem um lance que ele tá na minha memória até hoje que eu consigo descrever, parece que eu estava lá em Tóquio vendo, quando cobram um lateral, ele mata no peito e sem deixar a bola cair, ele olha para um lado e larga para o outro mas ele não larga para o cara que está do lado dele, ele larga em progressão. O cara do Grêmio tem que seguir a jogada, e olhando para um lado, né, enfim, jogou muito Sabe que certa vez, e o Mário sempre foi um cara muito humilde, né? Pelo que jogava, foi muito humilde. Nós saímos do Jockey uma segunda-feira à noite, eu, ele, mais uns 4 amigos, e fomos para uma churrascaria famosa em Porto Alegre jantar. Nós fazíamos isso todas as segundas-feiras. E aí, estamos jantando, tal, e o Mário gostava muito de vinho.
Em questão de uma hora e meia, eles derrubaram duas garrafas de vinho. Eu não bebo nada. Quem olha assim, diz, o Guerrinha bebe. Não, não bebo. Eu, se me pegarem no bafômetro da Coca-Cola, eu estou preso. Brincando. Bom, mas aí tomaram duas de vinho ligeiro, pediram outra tal. E ali pelas 2h30, 3 horas da manhã, o Mário, olha, parou todo mundo na mesa, eu tenho uma coisa para dizer para vocês todos. Fala, Mário, o que houve? Nós achávamos que era sobre corrida de cavalo. Ele disse assim, eu quero dizer para vocês que eu não jogo nada. Eu tenho muito amigo na imprensa e os caras me protegem. Eu, conhecendo ele do jeito que conhecia, chamei o garçom e disse assim para ele, fecha. Eu já vi que ele estava bêbado. Fecha. Para dizer isso, está bêbado. Só pode ser isso. No outro dia ele nem se lembrava que tinha dito. Felipe. Guerra, eu aqui em Santa Vitória, eu narro os campeonatos amador daqui. Sou narrador daqui, comentarista de vez em quando, eu faço as duas na rádio local na qual eu trabalho. Eu tenho 3 pilares no jornalismo de rádio. Rui Carlos Osterman, Vianney Carlet, Guerrinha, nem é 3, é 4, e Pedro Ernesto Denardim. Cara, assim, eu sou muito fã desses 4. Guerrinha, eu gostaria de dizer como é trabalhar ao lado desses 3 caras, para ti. Bom, eu vou te dizer o seguinte, o Rui é hora concurso. O Rui enxergava muito o futebol e se expressava de uma forma diferente de todo e qualquer comentarista. E era muito bem entendido. Porque não adianta só tu falar bonito e o cara não entender nada, entendeu? Hoje o cara diz, tem que aproveitar o corredor. Quem gosta de corredor livre é o hospital, para entrar maca, entendeu? Não, o cara pela lateral, né? É isso aí. Bom, o outro, eu me permito dizer que enxergava demais futebol. Vianney Carlet. Era um maluco, dizia horrores, mas enxergava futebol mesmo. Às vezes nós tínhamos aqueles bate-papo no café da RBS e ele dizia assim para mim, o fulano não vai te enganar, hein? O fulano não joga nada. Vianney, vai por mim, não joga nada. Passava o tempo e a profecia se concretizava. Como ele dizia assim, o Beltrano, pô, esse moleque me impressionou, cara, ele fez uma coisa. Passava o tempo e o moleque confirmava. O Pedro é um senhor narrador de futebol. E é tudo no improviso. Entendeu? Ah, tá narrando futebol, ele treinou para dizer aquilo, não treinou nada. Aquilo vem na hora, na cabeça, e ele coloca tão bem, mas tão bem, que ele chega a arrumar encrenca com isso. Lembram aquele negócio lá do Morumbi? Vai rasgar a camisa do São Paulo? Pô, os caras andavam, queriam matar. Mas é assim que é. Então, é uma coisa assim, eu vou te dizer, foi um grande aprendizado que eu tive com esses caras todos. Não só com eles. Eu tive aprendizado com muito mais gente. O Santana era um gênio. Convivi com ele muito tempo. Meu parceiro, eu passava na tua cidade para ir jogar em Punta del Este. Passava por São... Nós ia de carro, de 20 em 20 dias, nós pegávamos a estrada, 750 quilômetros, não tem problema, parece que é do lado de casa. Nós ia fazer o que gostava, estava bom. Bom, quem mais eu posso te dizer? Rui, Santana. Aprendi muito com o Cacalo, apesar de ser um louco de carteira. É um louco de carteira. Eu sei disso, meu sócio em cavalo de corrida, adoro ele, de paixão. Mas é um louco de carteirinha. Mas aprendi muito. Estou realizado na minha vida em ter trabalhado com essas feras todas. Ô, Guerrinha, obviamente sem citar nomes, né? Só se tu quiser. Tem alguém ao contrário? Tu já te estressou com alguém assim a ponto de brigar? E aí já vou emendar também. Aquelas brigas lá do Sala são de verdade? Eu não tenho, que eu saiba, né? Não tenho muitos inimigos. Não.
Eu tenho um declarado, um inimigo declarado, que hoje não está fazendo mais futebol, né? E pelo menos eu não posso olhar para ele. É o Farid Germano Filho. Não posso. Acho que ele não foi correto comigo e, para mim, me faz uma só, não faz duas. E fez para vários na RBS. Não gosto dele mesmo. Digo que não gosto e acabou. Não gosto. Como não preciso dele para nada, nem para me doar sangue, então não tem problema nenhum. As brigas do Sala eram verdadeiras. Eu apartei umas 4. Agarrar eles pelo pescoço, tirar do estúdio. Uma vez um deles disse assim para mim, eu tô louco para dar um soco na cara do fulano, de um outro, no intervalo. E eu disse para ele assim, se tu der um soco na cara dele, resolve o problema? Se resolve, eu agarro o cara e tu dá um soco na cara dele, acabou. Aí ele parou e disse assim para mim, não resolve. Então, bola no centro, segue a vida. Mas era aquele dia, era o momento, entendeu? A gente tem que entender. Daqui a pouco tu tá com um problema fora da empresa, na tua vida pessoal. Daqui a pouco tu não tá no teu dia, tu tá irritado. Daqui a pouco tu não tá preparado para ouvir uma gracinha. Né? Porque tem uma coisa no futebol, eu não sou um cara de tocar flauta. Nunca toquei flauta. Então, muita gente, a maioria das pessoas não tocam flauta ainda. Mas tu tem que estar preparado para os dois. Se tu gosta de tocar, tu tem que gostar de ouvir. Isso é uma freeway, vai e volta. Ah, não, é bonito, eu só vou tocar flauta assim, mas o dia que perder, como é que faz? Segura o rojão, né? Eu tenho poucas pessoas que eu toco flauta exatamente por isso, porque quando perde são poucas para receber. É isso aí. E futebol não pode... Futebol não pode ficar sem flauta, perde a graça. Os outros dias, quando o Inter ganhou o Grenal, né? Uma amiga minha, colorada, me deu um copo do Inter de presente. Eu mostrei aqui no programa, olha o presente que me mandaram aqui, ó, um copo do Inter e tal. Aí o pessoal nos comentários aqui dizia, tá, mas bebe no copo. Aí eu dizia, não, isso aqui tá guardado para vocês. Quando vier um colorado aqui na minha casa, eu vou receber e vou servir ele nesse copo. Fazia tanto tempo que o Inter não ganhava um Grenal, né, cara? Acabou ganhando. E ela me mandou um copo do Inter de presente. Bonito copo, sabe? Aquele que diz Minha Paixão e tem o símbolo Inter. Eu sei qual é esse. Bem bonito o copo. Felipe. Mas a flauta é inerente do futebol. O Guerrinha, o jornalismo esportivo é que nem o futebol. Ele vem se reinventando ano a ano e vai surgindo gente nova e cada vez mais, graças a Deus. Cara, o Sala de Redação é um programa, ainda é um programa que dura até hoje e é um dos melhores, se não é o melhor, é um dos melhores programas de esportes que a gente tem em rádio hoje, ainda até hoje. Guerrinha, quem tu vê dessa nova geração que está vindo de jornalismo esportivo, que tu vê assim, ó, esse tem um futuro enorme pela frente e pode mudar muita coisa no jornalismo esportivo? Eu acho que temos vários candidatos. Eu gosto muito do Duda. Acho que o Duda Garbi é muito bom. Muito bom. O Potter é muito bom. Esses guris do Pretinho Básico, eu vou te dizer, são muito loucos, mas são muito bons. Na RBS nós temos gente que estão aparecendo. O Rafael de Vério, por exemplo. Eu já disse isso para ele, inclusive. Esses dias eu estava ouvindo o Rafael de Vério fazer uma análise sobre o futebol. Digo, Rafael, parabéns. O jogo que tu viu foi o jogo que aconteceu. Parabéns. Eu não sei se ele tem ideia de virar comentarista, não sei se ele tem ideia de fazer rádio, mas muito bom, muito bom. Anotem esse nome aí, Rafael de Vério, de Rio Grande. É um menino que sabe muito de futebol. Mas tem muita gente aí, em outras rádios também, tem qualidade, tem talento, sim. Entendeu? Não é só na RBS, não, tem talento. Eu acho que nós estamos bem servidos. Eu só não gosto muito daqueles caras que dizem assim, viu só, melhorou porque o homem saiu do 4-1-4-1 e agora botou 4-2-3-1.
Não, peraí, só me explica o seguinte. Como é que o Internacional empatou o Grêmio? Não, como não foi o gol da vitória. Como é que empatou? Sabe qual era o esquema do Internacional naquela hora do jogo? 2-8. O Cuesta tinha 8 dentro da área. Então, amigo, futebol não Tanto é que a crítica ao próprio Renato foi como é que o Grêmio ganhando o jogo tem 5 caras do Inter e 3 do Grêmio na área, né? Exatamente. E o Grêmio que estava ganhando o jogo. Futebol não tem mistério. Tu sem a bola, tu toma a bola do cara. Com a bola, tu joga. Pronto, acabou. Ah, não, mas o cara tem que recompor. O cara... Para aí, amigo, quem tem que marcar o ponto é o lateral. Não é o lateral marcar o ponta. O teu adversário, geralmente, quando ele joga fora de casa, ele não te ataca com 5, 6. Ele te ataca com 3 no máximo. Tu tem 4 zagueiros e um volante, sobram 2. Ah, não, mas tem que voltar os caras do lado. Amigo, não tem que voltar nada. Senão, quando tu tomar a bola, o gol do adversário fica longe, tu não vai ter sucesso. Não tem mistério o futebol. Mas eu entendo, tem que criar coisas novas para tentar chamar atenção. Só que é uma vala comum. Tu vai acabar lá no final da fila dizendo a mesma coisa que os velhinhos ainda em atividade dizem. Ô Guerrinha, ainda quando só o pessoal os comentaristas, porque também eu entendo uma coisa, hoje em dia tem inúmeros canais para tu ver tudo, então tu tem que tentar te diferenciar, inclusive, por exemplo, nós aqui estamos fazendo um programa que, querendo ou não, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ver pelo Facebook, né? Quando se pensou isso, né? Então, daqui a pouco, na imprensa, eu até entendo, Guerrinha, que o cara vai querer se diferenciar. O que me irrita muito, e eu fico até assustado às vezes, é quando treinadores falam essas coisas. Como, por exemplo, tal time entregou a bola para o adversário. Isso não existe na minha visão. Como é que tu vai entregar a bola para o adversário? Toma, faz gol em mim. Nós jogamos sem a bola. Você entendeu? É maluco isso. O time que entrega a bola para o adversário é o time da Pinel, onde estão os loucos. Entendeu? Entrega. Por aí. Não, ao contrário, eu quero a bola para jogar. Não, eu vou entregar a bola para o cara. Não, eu vou entregar porque eu não tenho capacidade para ter a bola. O cara é melhor do que eu, ele vai me tomar a bola. Aí não, na verdade, não é que eu não vejo que entrega, né? Ele não conseguiu estar com a bola. O outro tem uma claro. Senão, o que ia pensar, né? Quando o teu lateral, o teu zagueiro está com a bola, em vez de ele tentar uma jogada, ele daria a bola para o volante dos né? Aí não outra coisa que eu vejo muito, porra, teve 70% de posse de bola. Pô, que legal. Tem que ver o lugar do campo, né? Um chute a gol. E aí, não adianta, né? Tá perdendo 2-0. Não, mas parei, tem alguma coisa errada, então. Tem alguma coisa que está errada. Se eu tenho 70% de posse de bola, eu tenho que espremer o cara. Que nem limão, né? Fazer uma caipirinha, vai espremendo o cara. Não, ao contrário, eu estou perdendo o jogo, então tem alguma coisa que está errada. Onde é que eu estou tendo a bola? Ah, estou tendo a bola na frente da minha área. Não adianta nada. Felipe, já te passa que vai no mesmo sentido, só para não perder o raciocínio. Então, a gente está falando aí tanto de comentários, como recém o Felipe te perguntou da Crônica Gaúcha, enfim. Está tendo um movimento muito grande aí nas TVs nacionais, né, nos canais de TV nacional, que envolve também direitos de transmissão, enfim, mas eu quero te perguntar sobre essa questão de estilo de canal, tá? Então, por exemplo, a gente tinha a Fox num estilo bem mais divertido, vamos dizer assim, mais leve, né? E tinha a Sport TV, que fica mais ou menos no meio, e a ESPN, que era bem denso, tá? E aí vai de cada um gostar ou não. Eu gostava mais da ESPN, enfim, característica minha, porém, mesmo eu, às vezes, me enchia de ser tão denso o negócio e botava nos outros para ser um pouco mais leve, tá? Com a compra da Disney, comprou a ESPN, né, e virou tudo uma coisa só, agora a linha editorial, eu vi uma matéria sobre isso, a linha editorial da ESPN vai ser a linha que a Fox tinha, né? Vai se perder essa coisa mais densa. Essa coisa de, sei lá, Trajano, Juca Kfouri, enfim. Né? Perderam muitos profissionais, né? O Mauro César saiu.
primeiro a tua opinião pessoal, né, enfim, do que tu mais gosta, e o que tu acha essa reacomodação aí do mercado, que envolve também direitos de transmissão, enfim, e também emendando a pergunta que o Felipe te fez, quem tu mais gosta, ou quem tu menos gosta dessa crônica aí dos canais nacionais. Não, eu gosto de todo mundo. Eu acho que tem público para tudo. Tem público para tudo. Entendeu? Aonde é que o telespectador vai? Ele vai sintonizar naquele canal, principalmente, que dá mais atenção para o campeonato que ele se interessa, e hoje muita gente, a maioria está se interessando pela Premier League, né? Ele vai dar mais atenção àquele canal aonde ele confia nos profissionais que estão lá, sabe que os caras estão falando porque estão vendo, não estão falando porque tem clubes que eles torcem, não é por isso, não. E lá é mais fácil de dizer o clube que torce, porque são 4, tanto no Rio como em São Paulo, então não tem problema nenhum, né? Então eu vejo assim, mas tem público para todo mundo. O negócio da transmissão, eu acho que precisa dar uma olhada nisso. Verdade que está tudo se encaminhando para logo em seguida qualquer espetáculo virar em espetáculo pago. O Atlético Paranaense, eu não vi o jogo do Grêmio Atlético Paranaense. Só que não passa, o Atlético não deixa passar. Tem um link aí na internet, o pessoal dos grupos da torcida mandou e veio, mas travava a cada 5 minutos. Exato. Quer dizer, eu gosto muito de ver o futebol alemão, por exemplo. Eu gosto de ver o Bayern jogar. Só passa num canal hoje, né? No TNT, né? Está passando futebol alemão ali. E não é todos os jogos. Então, eu acho que tu tem que fazer o seguinte: vai custar mais caro? Vai custar mais caro. Mas a solução vai ser essa. Vai ser o futebol pago. Em vez de tu pagar no estado, tu vai pagar a televisão. E tu vai escolher o espetáculo que tu quer ver. Isso é mais acima de tudo. Eu quero ver o futebol japonês. Não, eu não quero. Eu não tenho interesse em ver o futebol japonês. Eu quero ver o futebol árabe. Não, não quero ver. Não quero ver. Eu quero ver o futebol que daqui a pouco vão para a Copa do Mundo com chance de ganhar. Esses aí me interessam. E aí a saída vai ser essa. Vai ser cobrar. Vai ser tudo cobrar. É só uma questão de tempo. Guerrinha, aqui, a gente está lá na Europa, a gente vê o exemplo do Manchester United, que ficou com o Alex Ferguson 25 anos. Hoje a gente tem o Renato, 4 anos, é o treinador mais longevo do Brasil. Chegou o final do ciclo do Renato no Grêmio, ou ainda tem mais coisas para tirar desse ciclo do Grêmio? Não, o Renato, eu acho que o Renato viveu ao contrário daquelas pessoas que ficam 90 dias. O Renato ficou 4 anos no Big Brother. Tu sabe quem quer sair do treino tem que ir para o hotel, sair do hotel tem que ir para o treino, sair do treino tem que ir para o hotel. Ele não tem vida. Ele não tem vida. Ele não pode ir num restaurante jantar, porque vai ser cercado de gente que quer tirar fotografia, que quer um autógrafo, quer conversar sobre o Grêmio, quer conversar sobre a vida dele. Ele não tem tranquilidade. Mas ele ganha 1 milhão por mês. Não, eu sei, por isso que ele está aguentando tanto tempo aí. Eu acho que o Renato, depois da decisão com o Palmeiras, ele vai se despedir do Grêmio. Aonde ele vai trabalhar? Não sei. Mas eu acho que chegou ao fim, sim. E vai sair por cima, né? Ele ganhou muito no Grêmio. Ganhou muito. É a fadiga dos mentais. Acho que ele está indo embora. Enquanto tu responde, Guerrinha, o Felipe caiu, mas daqui a pouco ele volta. A internet tem dessas coisas. Só que ao mesmo tempo que o Felipe caía, chegou o Matheus Milânio. O Matheus Milânio, ele faz a parte de Fórmula 1 com a gente, né? A gente tem um quadro de Fórmula 1 no programa. O Felipe também participa, mas o Matheus sempre entra antes para falar de futebol também. Ele é torcedor do Atlético Mineiro, Guerrinha. Então, estamos inserindo o Matheus agora, você é ouvinte da nossa rede AM, Rede Cidade AM 1550 e FM 104.1,
na região de Pelotas, né? E também no Facebook Ultra Esportes Multimídia ou Agradável Sintonia, qualquer um dos dois. Então, esse é o Mega Esportes. Eu estou dando boa noite aqui ao Matheus, que o Matheus, ele pediu, olha, eu só consigo entrar às 9, mas se der tempo eu quero também perguntar para o Guerrinha, lá de Minas Gerais. Boa noite, Matheus. Boa noite, Luciano. Boa noite, Guerrinha. Prazer em tê-lo conosco. Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite a quem nos acompanha pelo Facebook. O Guerrinha, na hora que eu cheguei, ele já estava tocando no assunto que eu queria tocar, né? Porque o Atlético e o Sampaoli anunciaram rescisão hoje, né? E o que se fala aqui na imprensa mineira é que o Atlético tem uma opção, é o Renato ou o Renato. O Atlético aguarda o Renato, né? Então, o Guerrinha estava falando que tem o sentimento, né? Tem a impressão de que o Renato não fica no Grêmio, então eu apontaria que o destino mais provável dele hoje talvez seja o Galo, seja vir trabalhar aqui em Belo Horizonte no Galo. Mas eu ia, na verdade, perguntar sobre isso, mas eu tenho outra pergunta. Guerrinha, aqui em Minas, né, a relação da imprensa com os times, aqui a gente tem impressão de que às vezes a imprensa passa a mão na cabeça dos times, às vezes faz quase um serviço de assessoria. E por que eu te falo isso? Porque na situação do Cruzeiro, na crise do Cruzeiro, muito pouco se falava dessa crise do Cruzeiro aqui em Minas Gerais, até ela explodir em nível nacional no Fantástico, né? Primeiro, eu queria ver a sua impressão sobre a relação da imprensa com os clubes daí, né, com o Grêmio e Inter, principalmente, se você tem essa impressão que é parecida aqui de Minas Gerais, ou se é diferente. E como que você acha que é, no geral, a relação da imprensa com os clubes dos grandes centros? Bom, Matheus, antes de mais nada, boa noite, legal te ouvir. Matheus, eu sou de uma outra época. Eu sou da época que eu ia, no tempo de repórter, eu ia para o estádio e escolhia o personagem que eu queria entrevistar. Hoje não existe mais essa chance. Hoje tu é obrigado a ouvir aquele profissional que a assessoria de imprensa do clube determina que faz. Às vezes não tem nada a ver, eu nem quero saber nada da vida daquele cara. Mas é o que estão me oferecendo. Eu tenho que fazer alguma coisa para tornar aquilo rentável, fazer as pessoas se interessarem no dia seguinte em ler e ouvir tudo que eles dizem. Então, o que mudou foi isso. Por que a crise do Cruzeiro foi estourar algum tempo depois? Porque o clube, ele não libera notícia ruim. Eu nunca consegui na minha vida ouvir de um dirigente que ele me dissesse assim, Guerrinha, o salário está atrasado. Ele nunca me disse isso. Ele me dizia assim, pagamos tudo hoje. Mas aí fizeram mais do que a obrigação de pagar, né? Então, hoje, com as assessorias de imprensa, e eu entendo o papel da rapaziada que desempenha lá, é liberar só o que interessa. Hoje tu precisa ter fontes, o jornalista precisa ter fontes dentro dos clubes que possam te dar informações que tu não tem acesso normalmente. Senão tu vai cair na mesmice. Ah, tu vai te vender para isso? Não vou me vender para isso. Jamais. Se tiver que me vender, não me dá notícia nenhuma. O que ele precisa ter é confiança de que ele está me falando e eu vou retratar exatamente o que ele está me falando. Eu não vou sair atrás de clique, eu não vou sair atrás de tornar a coisa maior do que ela é para mim ganhar notoriedade. Não. Mas eu quero a notícia boa e eu quero a notícia ruim. E hoje os clubes não liberam mais a notícia ruim. Não é interessante para eles. Os clubes liberam a notícia boa. Então, hoje tu precisa, além de ser bom jornalista, tu tem que trabalhar com investigação. Tu tem que ter boas fontes. Senão, tu vai viver dando o que todo mundo dá. É comida requentada. Comida requentada não é legal. Beleza. Felipe, tu caiu bem na hora que ele estava respondendo. Não sei se tu ficou bem ou se tu queria tocar alguma coisa daquele ponto ali. Não, acabei
eu acabei tendo problema com o telefone. Ele pegou, se desligou porque ele quis. Aí eu acabei não ouvindo a resposta. Mas depois eu vejo a resposta quietinha ali na minha. Mas me tranquiliza, tá pago, né? O telefone tá pago. Tá. O meu esses dias saiu do ar, mas sabe por quê? Porque não estava pago. Os caras cortaram, claro. Sim, hoje eu cheguei em casa, Guerrinha, e o meu pai me disse, agora há pouco antes da gente começar o programa, e o meu pai me disse, o Netflix, fui ver minha série, não entrou. Eu digo, se não pagar, não entra. Exato, não vê, não assiste, não tem problema. Aí eu falei para ele, agora eu não consigo, porque já vai começar o programa com Guerrinha, então logo acaba eu vejo aí para ver o que a gente faz. Tá bom. Matheus, tu tinha uma outra questão com ele ou não? A minha outra questão era muito sobre o Renato, né? Eu estava chegando já, ele já estava falando da impressão de que o Renato não fica. Eu não consegui, na verdade, pegar se era uma impressão ou se era uma informação, Guerrinha. Não, é impressão. Impressão. Mas eu acho, eu tenho a impressão, mas eu acho que o Grêmio já tem a informação. Tá? Por quê? Porque o Grêmio não tem tempo para esperar, né? Não, e eu fiquei com essa impressão na fala do presidente Romildo anteontem, que ele deu lá para a TV do Grêmio. Isso. Porque, assim, até 4 ou 5 dias atrás, a gente teve esse debate aqui no nosso programa, né, Matheus? E eu dizia, olha, quando o Renato dá entrevista, ou quando sai notícia do Grêmio, o que a gente via? Ele falando que queria que o Luiz Fernando ficasse, ele pedindo para recontratar o Orejuela, e eu dizia para o Matheus, olha, Matheus, isso é fala de quem vai ficar, né? Mas, uns dias para cá, mudou a fala no Grêmio. E aí eu já estou achando que ele vai mesmo, viu? Independente do resultado. Mas eu quero me botar na pele dele. Esse negócio de 4 anos tu viver do hotel para o estádio, dos treinos, do treino para o hotel, viagem. Por isso que daqui a pouco dá para entender, né? Quando o Grêmio vai jogar no Rio, ele sempre antecipa um dia antes, né? Para ver a família dele, tudo. Olha, é complicado isso. É complicado. Hotel, tu não tem liberdade, tu não tem vida. O cara ganha, não sei lá, X, Y. Eu sei disso, mas é a vida, não vai viver? De repente ele botou na cabeça, olha, eu vou tentar viver também. E Minas Gerais ele não vai ter o assédio que tem aqui. Aqui ele é o ídolo, ele tem estátua, né? Em Belo Horizonte ele vai ser o treinador do Galo se for para ele. E é um belo treinador, um cara que ganhou muito aqui no Grêmio. Guerrinha, o Robertson Rodrigues Viana nos manda uma pergunta. Queria saber do Guerrinha qual meio-campo ideal para enfrentar o Palmeiras. Bom, eu acho que eu colocaria Matheus Henrique e Maicon. Tá? Colocaria, para começar, né, o Alisson. O Jean-Pierre, que eu estou esperando explodir, eu não sei o que está acontecendo com o Jean-Pierre. Não me enganou. Alguma coisa está acontecendo com ele joga muito. E pelo lado esquerdo, o PP. E o Diego Souza, acho que não tem o que fugir disso. Eu fico me perguntando assim, e se o sapato apertar, quem é que tem que entrar? O Grêmio ainda é dependente do Maicon. Se o Maicon não aguentar os 2 jogos, a coisa fica complicada. Também o Fabrício Duarte, a gente manda um abraço para ele dizendo que, na opinião dele, o Renato não fica e acho que vai dar um tempo no futebol. Não, eu acho que não. Se ele não ficar no Grêmio, ele vai para o Atlético. Até porque ele tem planos de um dia treinar a seleção, né? E daqui a pouco não dá para dar espaço. E o Atlético está investindo, o Atlético contratou um monte de jogadores, está trazendo jogadores ainda. O problema do Atlético não é agora, é o futuro. Hein? Abram o olho. Uma hora quem está investindo vai querer de volta. E aí, meu amigo, aí a coisa pode ficar ruim. Ei, Matheus, fala a tua opinião como torcedor aí. Vocês aí em Minas estão preocupados com isso ou não? Eu acho que não tanto quanto... Não sei se não tanto quanto deveria, talvez. Mas o que acontece? Existe uma situação, porque o grande paralelo que se traça é com quem está aqui do lado, né? O que aconteceu com o Cruzeiro. Só que o Atlético hoje ele vive à base de mecenas. O Atlético tem 4 mecenas bancando essa história. E publicamente eles afirmam o seguinte: os empréstimos são pessoais, como pessoas físicas,
E para ter lucro na venda de jogadores ou com o próprio estádio, né, que vai levar o naming rights de um desses patrocinadores fortes, né? Mas é aquela história, não sei se isso está registrado, está em contrato, como funciona, são empréstimos pessoais, então, assim, realmente, não sei se lá na frente se eles quiserem parar de brincar com o negócio, não sei o que acontece. Realmente não sei. Me diz uma coisa, Matheus, e a base do Atlético é uma base forte? Porque o investidor, quando bota o dinheiro, ele olha para a base. Ali está a galinha dos ovos de ouro, né? Uhum. Claro. Muitas vezes vai vir dali o retorno, né, para ele, né? O Atlético, nessa mudança de mentalidade, vamos colocar assim, com os mecenas entrando no cenário, ele passou por um processo de fortalecimento da base, sim, né? Trouxe o Júnior Chávari, que trabalhou aí no Grêmio, né? Trabalhou no Grêmio. E com isso o Atlético já até conseguiu uns resultados expressivos na base, foi campeão brasileiro do Sub-20, né? O Júnior Chávari tem um sistema um pouco diferente do que o Atlético adotava, ele contrata jogadores quase que semi-prontos ali, né? Com 15, 16 anos ali, prestes a estourar, mas parece que com a nova direção teve uma mudança de mentalidade e aí trouxeram o Erasmo Damiani, que estava aí no Inter, né? Trabalhou com o Rodrigo Caetano aí no Inter, com a ideia de pegar o jogador um pouco mais jovem, de formar o jogador mesmo para um estilo de jogo específico. Então teve essa mudança aí, mas que o Atlético deu uma olhada com carinho para a base, porque o trabalho anterior do André Figueiredo, o trabalho de muitos anos, já não estava bom há muito tempo. O Atlético deu uma olhada para isso, sim. Os técnicos estrangeiros, o São Paulo não é diferente, quando eles chegam, eles pedem reforço. Eles não sabem trabalhar com o que tem na dispensa. Não, eles querem reforços. E, mais uma vez, o São Paulo fracassou, hein? O Atlético tinha muita chance de ser campeão brasileiro. Muita chance. E acabou não conseguindo. A vaga direta na Libertadores é importante, sim. É importante, sim. E por isso que eu acho que o Renato tem muita chance. Porque o Renato é um cara experiente em Libertadores. Aqui o Fabrício... Quem vai treinar o Grêmio se sair o Renato? Essa a minha pergunta. Essa era a minha pergunta. Fabrício Duarte, o Guerrinha, ele quer. Agora eu já introduzo só que o Fabrício Duarte está judiando de mim, ó, Guerrinha, de mim, do Felipe. Ele está dizendo aqui, o Jean-Pierre vai explodir fora do Grêmio. Aí ele quer acabar comigo. É bom jogador. Guerrinha, a gente debatia isso aí mesmo hoje. Acho que a Felipe estava também. Uma coisa é o Renato, ele sai do Grêmio, né? Mas quem vem, né? Tem que ser alguém como ele ou melhor. Não me venham com certos nomes aí que, puxa vida, que já deram o que tinham que dar e a gente já viu que não. Enfim. Tem uma coisa também que a gente precisa considerar. O Grêmio vai precisar se reestruturar, vai precisar de algumas contratações. Não vai ser esse grupo que está aí, não. Eu já ouvi falar até no Thiago Nunes. Me agrada o Thiago Nunes. Ele foi no Atlético Paranaense, foi bem. É que é difícil ir bem no Corinthians, é difícil ir bem no Flamengo. A cobrança é enorme, cara. Se tu empatar um jogo, os caras querem o teu rim, empatar. Então, é uma cobrança diferente. Eu não sei, não, vamos ver. Eu ouvi falar no Thiago Nunes. Ô, Guerrinha, se tu fosse dirigente do Grêmio, tu traria o Luan de novo? Quem? O Luan? Não. Não. Porque tá um aí que poderia voltar pro Grêmio, né? Não. Eu sou daquele... Eu levo no futebol o que eu acho na vida real. Esse é esse. Entendeu? É esse. Acabou. Não, mas, pô, ela agora está comportada. Não. É esse. Vamos sair para outro. Entendeu? E assim também é para jogador de futebol. E depois das 4, né, Guerrinha? Se for mulher, é melhor. Se não, vai o que tem, né? Ô, pessoal, vocês querem fazer mais alguma questão? Senão eu vou sair um pouquinho do futebol aqui para perguntar mais negócio para o Guerrinha. Vocês querem fazer mais alguma de futebol aí, Matheus, Felipe?
Eu tenho mais uma. Não tenho mais uma. Vai lá, então. Guerrinha, todo treinador que vem treinar na dupla Grenal. Ih, caí de novo. Ah, não. Todo treinador que vem treinar aqui na dupla Grenal, ele reclama da pressão da imprensa gaúcha. Que a imprensa gaúcha puxa muito e exige muito do treinador e da sua equipe. Isso não eu vejo mais como uma virtude, porque isso força com que a dupla Grenal esteja no seu melhor todo jogo. Mas quer dizer que a imprensa central ela não tem tanto esse puxar, a imprensa local ela não exige tanto a central. Não, eu acho que eles têm razão. A gente cobra muito. Por quê? Porque a gente é acostumado a disputar títulos. Não quer cobrança? Vai treinar no Amapá. Pega um time do Amapá. Tu já viu o treinador do Catar ser pressionado porque não ganhou a Copa do Mundo? Não. Não. Os caras sabem que, né? É como eu digo sempre, tu vai para uma guerra com rolo de papel higiênico. O cara vai te matar, tu não tem como te defender. Aqui nós estamos acostumados a ganhar, por isso que tem a cobrança, cara. Os grandes centros, os grandes clubes são assim. O treinador vai ser sempre cobrado pelo que ele ganha, pela importância que ele tem, mas, acima de tudo, pelo lugar que ele trabalha. O cara vai trabalhar lá na terra do Matheus, lá em Belo Horizonte. Mesmo o Cruzeiro estando nessa enhaca aí. Tem história. O cara vai ser cobrado. O cara que chegar lá diz, olha, se tu não botar o Cruzeiro na Série A ano que vem, tu vai ficar com carimbo de treinador ruim. E a imprensa vai pegar o teu pé. Agora, e quando ganha, que o cara é elogiado? É obrigação? Não, o cara é elogiado porque ganhou. Então, nós cobramos muito porque nós estamos acostumados a ganhar. Quem não está acostumado não cobra, segue e vai. Matheus? Não, Luciano, eu acho que eu, nesse momento, eu encerrei minhas perguntas, mas eu ia fazer um breve comentário. Eu acho que grande jogador recuperável aceitava o Luan no Galo. O problema do Luan é a sede. Não é a bola. Tem que alguém entrar na cabeça dele. Né? É a sede. Tu vê só que ele foi a contratação mais cara do Corinthians. E ele nunca se firmou como titular. E vamos deixar claro, o Corinthians é comum, hein? Sim. O Corinthians não é nada demais, né? E ele não conseguiu se firmar. Bom. Fabrício Duarte mandando, concordo com Guerrinha, ex, mas a respeito do Diego Souza, queimei a língua. Eu também. Ele vários, mas tem casos, acontece sim, acontece. Por exemplo, o Inter está tentando repatriar o Tyson aí. Eu não sei se vai dar certo. Não sei, e vai tirar o espaço de um menino, né, que vai subir daqui a pouco. Não sei. Eu não estou lá para julgar. Ô, Guerrinha, eu faço uma meia-culpa. Quando anunciaram o Diego Souza, vem os dois juntos, né? Quase no mesmo dia, eu acho, ou dia seguinte, é Diego Souza e Thiago Neves, né? Eu confesso, Guerrinha, eu achei que o Thiago Neves ia dar certo e o Diego Souza não, foi totalmente contrário. Mas se o Thiago Neves já não tinha dado certo há algum tempo no Cruzeiro, não é só a mudança de ambiente que vai dar certo. Alguma coisa está errada. Ele não está dando certo nem no esporte. Nem no esporte ele está dando certo. Então, não sei, acho que já passou o Thiago Neves. Guerrinha, eu não posso te entrevistar sem te perguntar alguma coisa sobre turf, porque assim, nós três aqui que estamos te entrevistando hoje, os esportes a gente ama é futebol e Fórmula 1, os três. E tu, eu sei que é futebol e turf. Então fala um pouco para nós como é que está o turf, o cenário do turf na capital, no estado, enfim. Sofreu muito com essa pandemia, suponho também, né? Enfim, fica livre aí para tu comentar do turf também. É um esporte que eu também acho muito legal, viu? Quando eu posso, eu vou. Eu comecei a fazer jornalismo como repórter de turf. Eu acordava às 5 horas da manhã. Os cavalos treinam de manhã, né, de madrugada. E depois eu fui para o futebol em 93. 93. Mas eu fazia turf, eu fui narrador de turf. Eu muitas e muitas vezes fui assistir corrida no Hipódromo da Tablada, em Pelotas.
Muitas e muitas vezes eu fui assistir corrida no Autódromo da Vila São Miguel, que não existe mais em Rio Grande, hoje tem um shopping. E sempre tive cavalo. Me desestressa o cavalo. Eu sei, o cavalo não fala, tu vai me dizer, como te desestressa? Me desestressa. Por quê? Porque o cavalo, tu tem que descobrir o que ele tem. Se ele tem dor, se ele gosta de treinar, se ele gosta de correr na frente, se ele gosta de correr atrás. Isso desestressa. Eu, nesse ano que estou muito mais em casa do que fora de casa, eu continuo tendo cavalo no jockey, o Cacalo é meu sócio, inclusive uma égua nossa correu quinta-feira agora e ganhou a Calércia. Eu não tenho tido a oportunidade de ir ao jockey para ver os cavalos. Mas é uma coisa maravilhosa, assim, sabe? E o cavalo, ao contrário do que muita gente possa imaginar, ele é um animal que não é tão forte como parece. Não é. Uma picada de mosquito já deixa ele todo empolado. Um cavalo é um animal frágil. Eu gosto muito de cavalo. Se tivesse mais tempo, viveria mais tempo no Jockey Club. As corridas hoje, elas acontecem em Porto Alegre nas quintas-feiras. Vão voltar a ser agora todas as quintas-feiras a partir de março. Mas, muito provavelmente, aberto para um público muito restrito. Já era um público pequeno, porque, ao contrário do futebol, onde há renovação, no turf não há. O cara tem vergonha de dizer que joga. Mas vem cá, tu não joga na Mega Sena? Joga. Tu não joga no bicho? Joga. Qual é a vergonha? Eu vejo o cara que a mulher liga para ele está no jockey, ele sai fora do jockey para falar com a mulher não saber que ele está no jockey. Não. Parece que tu tá na Tia Carmen, entendeu? Não tem música, não tem nada. Né? Ouve a mulheres que tu tá aqui nos cavalos, vendo o jogo, vendo as corridas, vendo o espetáculo. Mas por isso que não renova. E não renovando é um perigo que daqui a pouco até desapareça. E é uma pena, porque gera milhões de empregos. O cara que ferra, o cara que cuida do cavalo, a criação no aras, enfim... É um cabide de empregos. Então, seria muito bom que não terminasse, mas eu tenho lá minhas incertezas a respeito disso. Guerrinha, só um parênteses, assim, tu é outra coisa que eu gosto muito de ti, tu é um cara que conta muito bem histórias engraçadas. Então, uma vez tu contou uma de tu chegando no turf, que o segurança perguntava o que tu foi fazer e tu respondia, vim apostar. No terceiro dia, tu disse para ele, vim correr. É isso aí. Eu entrei então, porque assim, eles botaram um porteiro. Eu não sei se andavam entrando lá para roubar automóvel no estacionamento, alguma coisa assim, né? E eu cheguei no primeiro dia e ele disse para mim, o senhor vai fazer o quê? Eu digo, eu vou jogar. Ele abriu o portão, eu entrei. No dia seguinte, eu voltei, botei o carro, o mesmo cara, não era outro. O senhor vai fazer o quê? Digo, eu vou jogar. No terceiro dia era o mesmo, cara. Aí eu digo, o cara tá de sacanagem comigo. Aí o cara disse, o senhor vai fazer o quê? Eu digo, hoje eu vim correr. Hoje eu não vou jogar, hoje eu vou correr. Aí ele parou, nunca mais me perguntou. O cara tá de sacanagem. Eu achei demais essa história, cara. É uma história, Guerrinha, eu conto para todo mundo. Sempre que sai, porque tem uma coisa que gera história engraçada, é rádio, né, coisa, né? Sempre que sai esse tipo de assunto, assim, essa aí é uma que eu sempre conto. Tem uma outra do jockey, andou uma época que eles andavam apertando, que só podia frequentar o pavilhão social os associados do jockey. Né? Que é uma grande bobagem. E eu estou chegando no jockey e vinha do meu lado o presidente do jockey, o Francisco Dalinha. E o porteiro disse para o cara, assim, o cara entrou, chegou na portaria e disse assim, a sua carteira social. E o cara disse, eu não tenho. Aí o presidente vinha atrás, e a do dinheiro, o senhor trouxe. Essa é a que interessa, deixa o homem entrar. O que adianta a carteira social? O social não joga, o dinheiro é que vai jogar. Né? Porra, é isso aí. Brincadeira.
Mas eu falei dessa questão da história engraçada justamente para te pedir que agora, nesse final da entrevista, tu conte uma dessas histórias engraçadas para nós aí. Mas agora não vale essas duas que tu já contou. Eu conto sempre que as pessoas acham que é brincadeira. Eu já tive um momento que eu estava devendo uma vela para cada santo. Já tive, graças a Deus. Hoje não estou nessa. E eu não dormia, estava devendo, não dormia. E eu tinha um cavalo. E o cavalo tinha uma coisa chamada fluxão periódica. O que é isso? Ele perde a visão de vez em quando, cega, entendeu? E eu digo que só tem uma saída, eu tenho que vender o cavalo. Encontrei um cara que pagou o que eu queria que ele pagasse, para pagar minhas contas, tudo. E vendi o cavalo. No dia seguinte, levaram o cavalo para treinar na Raia do Cristal, e no meio da reta o cavalo entrou cerca dentro. Não se machucou nada, não machucou o jockey, nada, tudo bem. Foi levado na veterinária, examinaram, o cavalo não tinha nada. Não doía joelho, não doía boleto, não doía casco, não doía nada. Tá? Sei lá, o cavalo deve ter se assustado com alguma coisa. Levaram o cavalo para a cocheira e tal. De tarde, quando o treinador voltou, ele foi em casa almoçar, voltou para tirar os cavalos para passear de tarde, que é usual. Ele olhou no coxo e estava toda a ração do cavalo. Porra, o que será que houve? Pegou o termômetro, foi medir a febre, não tinha febre. Aí, quando ele passou a mão na testa do cavalo, viu que o cavalo não fechou os olhos. Pô, o cavalo é cego. Aí ligou para o cara que comprou e disse, olha, tu comprou um cavalo cego, cara. Por isso que ele deu aquela batida lá na raia, lá. É cego. Aí o cara que comprou o cavalo me ligou. E eu já tinha pago as minhas contas, tudo. Disse, Guerrinha, tu me vendeu um cavalo cego, Guerrinha. Eu digo, me responda uma coisa. O senhor comprou um cavalo para correr ou para ler o jornal? Se é para ler o jornal, está desfeito o negócio. Não sei, tem que enxergar. Para ler o jornal tem que... Né? Agora, para correr, não. Para correr tem que ter as pernas. E aí, ficou por isso mesmo. Mas eu tenho muitas e muitas histórias de corrida de cavalo, muitas histórias. Que beleza. Felipe? Microfone. Luciano, eu acho que eu não tenho mais, assim, grandes perguntas para o Guerrinha, só informar que o São Paulo está perdendo 1-0 pro Botafogo. Mentira. Sério? Está perdendo vai pro 27 Botafogo? segundos. 1-0 Botafogo. Meu Senhor de Deus. Não, nós não vimos tudo ainda. Não. Matheus? Não, eu pergunto se eu não tenho mais, assim, na verdade eu só tenho a lamentar de não ter participado da conversa desde o início. Tenho a lamentar, mas compromissos de trabalho me seguraram. Mas valeu a pena por essa meia hora que eu estou aqui, já valeu a pena demais, mas lamento não ter participado desde o início. Eu é que agradeço vocês aí, foi muito legal ter batido esse papo com vocês. Quero dizer que eu estou à disposição aqui em Porto Alegre. Quando precisarem bater um papo, a gente bate papo de novo. Eu gosto muito de conversar, eu sou muito falante. E vamos torcer para que a vacina chegue logo, todo mundo consiga se vacinar, consiga se proteger. Ainda mais que agora vai começar o gauchão. E o gauchão é um produto da RBS. O que significa isso? Nós vamos viajar para fazer o gauchão. E eu não tenho dúvida, quando pintar a viagem para Pelotas, vamos embora. Até porque agora parece que a estrada aí ficou melhor, menos tempo de chegada aí, né? Sim, já tem grande parte dela duplicada, tá bem melhor. Mas ainda tem os trechinhos que faltam, mas olha, mas tá... Não, a maior parte já tá dupla, tá bem melhor. Né? Não tem comparação, não tem nível de comparação. Bom, a segurança é outra, né? Não adianta. O André Espinosa mandando mais um comentário, dizendo muito ótimo essas histórias, principalmente o cavalo. A gente também adorou, André. Guerrinha, em nome do programa aqui, eu quero te agradecer também
E vou te dizer o seguinte, ó, por WhatsApp eu vou te pedir um último favor, não aqui ao vivo, vou te pedir lá no WhatsApp, tá? Sim. Enfim, e eu não sei, assim, dizer o quanto a gente está feliz em ter te recebido aqui hoje, né? Só porque a gente gosta do trabalho, mas porque a conversa foi boa. Nós também gostamos muito de bater papo. A gente é da turma, Guerrinha, se nós der um microfone, a gente fala o dia inteiro. Todos nós. Eu quero dizer para vocês que eu gosto muito, gostei muito do papo. Eu sou muito sincero, se eu não gosto, eu vou dizer, olha, foi um papo amarrado, xarope, entendeu? Não, foi um papo legal, a gente tem que... E eu ainda não perguntei muitas coisas para vocês, que eu gosto muito de saber do Brasil e do Pelotas, me interesso muito pelos dois. Mas não vai faltar oportunidade, o Gauchão está batendo na porta aí. Aliás, agora eu não sei, né, com a bandeira preta, o que vai acontecer. Na live hoje das 6 da tarde, meio que... Não, os jogos agora... Não, os jogos... Inter e Grêmio confirmaram. Não, eu estou falando em relação ao Gauchão. Que daqui a pouco pode acontecer de a federação, sei lá, ser proibida de realizar os jogos como aconteceu no ano passado, esperar mais um tempo. Tomara que não aconteça, tomara que eu possa encontrar vocês aí nessas estradas todas e dizer para o Matheus o seguinte, Matheus, sem o Sampaoli vai melhorar. Vai melhorar? Vai melhorar. O Sampaoli não é que ele seja mau técnico, ele não é mau técnico. Ele só não é ganhador. E o Atlético precisa contratar um ganhador. Agradecer aí, Karina Rezende. Valeu, um abraço. Valeu, Guerrinha. Tudo de bom. Um abraço. Saúde para todos aí, cuidem-se. Máscara.